Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aqui é uma questão desse texto de Paulo, né, Filipenses 3:12. Aqui há uma questão muito importante. Assim, Paulo não buscava a perfeição porque ninguém pode ser perfeito. Isso é importante. Ninguém pode ser perfeito. Ele diz assim, não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Eu estou num processo, Paulo dizia. Eu estou num processo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Como é que eu fui conquistado por Cristo Jesus? Pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua paciência, pela sua misericórdia, pelo seu perdão. E é isso que eu quero desenvolver na minha vida. Perdão, misericórdia, bondade no coração, amor para com as pessoas, e eu só consigo essas coisas quando eu estou em Cristo Jesus. Aqui Paulo de jeito nenhum estava dizendo assim, é o que eu... não que isso não seja importante, né? Mas eu já deixei de comer isso, eu já não faço mais aquilo, eu já não faço... Não, não é isso. Não é o que eu deixei de fazer, é o que eu ganhei. Parece que quando a gente busca a perfeição, que é uma coisa impossível, a gente fica deixando de fazer coisas. Olha, quando você ganha Cristo, você faz coisas. É o exemplo dele, é a vida dele. Eu gosto muito da frase, ser Jesus para as pessoas. Eu acho que essa é a compreensão que todos nós devemos chegar a ter. Ser Jesus para as pessoas, na bondade, no amor, no perdão, na misericórdia. Nada disso é perfeito. Nada disso é perfeito. Nada disso. Mas é o nosso objetivo, é o nosso alvo. A gente tem que buscar essas coisas. Bom, essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. A gente está todos os dias com você, na TV, no YouTube, no Deezer, no Spotify, no NT Play. E eu quero convidar você para que se inscreva no nosso canal lá no YouTube. O canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Um convite, estamos chegando já a 500 mil, queremos passar muito disso, porque isso vai indicar que há muitas pessoas estudando a Palavra de Deus. Não é bom? É maravilhoso. Agradecemos aos Anjos da Esperança que nos apoiam. Graças aos Anjos da Esperança nós estamos aqui, né? Cenário, equipamentos, pessoas trabalhando através das doações que esses anjos maravilhosos fazem, confiando que a Novo Tempo é um canal missionário de Deus para levar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Isso é maravilhoso. Quer se tornar um Anjo da Esperança? É bem simples. Escreva para esse WhatsApp e aí seja bem-vindo à família dos Anjos da Esperança. E graças aos Anjos da Esperança nós podemos fazer chegar até você essa revista para criança, infantil, para os seus netos aí, para os seus filhos pequenos, para os seus sobrinhos também, sobrinhas. Superlupa, Volta ao Mundo em 7 dias, lições da criação, uma viagem pela criação, pelos dias da criação, um estudo bíblico maravilhoso para crianças. Você pode pedir, é gratuito, vai pelo correio, peça por este outro WhatsApp aqui, tá bom? Isso vai chegar aí na sua casa, no seu escritório, onde você quiser. Nós vamos para um intervalo, é rápido, no YouTube não tem esse intervalo, só na TV. E ao voltarmos vamos passar pelo capítulo 8 de Provérbios. Então não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta para o programa, para estudarmos no programa Reavivados por Sua Palavra, estudarmos Provérbios capítulo 8. Só para a gente entender bem aqui, os primeiros capítulos de Provérbios falam sobre sabedoria.
E aí esses dois últimos capítulos, aí, o 8 e 9, voltam a falar sobre sabedoria, sobre a sabedoria. Depois nós vamos ter vários capítulos que vão nesse contraponto. Justo, injusto, perverso, santo, e aí vai. Não é? A língua do insensato, a língua do justo, e vai daí para frente com diversos assuntos. Mas por isso que eu disse no primeiro capítulo que o tema central do livro dos Provérbios é sabedoria. Sabedoria, o provérbio, em poucas palavras, o que a experiência de muito tempo traduz, não é? São fáceis de serem decorados, são práticos, e essa é a ideia. Inclusive, quando as pessoas dizem, pastor, como é que eu devo começar a ler a Bíblia? Se são jovens e até adultos, não importa, eu tenho dito assim, leia 5 vezes Marcos. Leu? Então agora leia 5 vezes Tiago. Marcos diz por que fazer. Tiago diz como fazer. Bom, leu esses 2, 5 vezes? Vá para Provérbios e leia 3 vezes. Aí comece a ler o Novo Testamento. Depois vá para o Antigo Testamento. Capítulo por capítulo, vá para frente. Mas Provérbios é muito importante. Provérbios diz o que fazer. É parecido com Tiago, que diz também o que fazer. Mas Marcos é o evangelho que conta a história rápida de Jesus. É uma criança contando a história. Jesus estava aqui, foi para lá e foi para cá e mostra um Deus muito presente, um Deus querido, Deus homem, está aqui andando entre nós. E eu gosto muito desse livro. Mas aqui falando sobre sabedoria, o primeiro capítulo, aquela introdução geral, né? A sabedoria convida à salvação, tá? Os capítulos 2 e 4 falam que o caminho da sabedoria e da vida, aí dá uma parada, do 5 ao 7 vai falar sobre o caminho da loucura e da morte, fala sobre adultério, fala sobre finanças, sobre preguiça, e aí do 8 volta a falar sobre sabedoria. Então, enquanto aqui a sabedoria, o caminho da sabedoria é a vida, aqui o 8 e o 9 vão falar assim, sabedoria convida à verdadeira riqueza. 8 e 9, a sabedoria convida para a verdadeira riqueza. Depois a sabedoria convida para viver, ou convida a viver, a vida, desfrutar a vida. E aí a partir do 10, nós vamos ver esse contraponto, né? O perverso, o bom, o sábio, o insensato, o justo, o que empobrece, o que enriquece. Aí nós vamos ver uma porção de questões assim, bem interessantes, muito interessantes. Vamos lá, 8, não é? A Bíblia toda usa pelo menos 141 vezes a palavra sabedoria, e é uma coisa importante. E aqui nesse livro, em especial. Sabedoria convida à verdadeira riqueza. O que você busca na sua vida? O que é importante? Qual é o foco da sua vida? Eu tenho conversado com pessoas que dizem assim, eu quero ter o meu primeiro milhão com 30 anos. Esse é o foco da vida. Então fazem tudo, até deixam de comer. Trabalham mais do que 12, 15 horas por dia para ter o seu primeiro milhão. Alguns até usam de expedientes de não pagar impostos e diminuir, dar um jeito de ganhar mais dinheiro num produto, trazer um produto bem mais barato e o preço lá em cima, e uma série de coisas. Eu faço tudo por causa do 1 milhão e esse é o meu propósito de vida. Aqui está dizendo assim, a sabedoria convida você para a verdadeira riqueza. Para a verdadeira riqueza. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. No que está o seu coração? Isso é bíblico, hein? Eu repito, no que está o seu coração? Qual é o propósito do seu coração, da sua vida? Qual é o propósito? É aí. Qual é a verdadeira riqueza? Ter ou ser? Qual é a verdadeira riqueza? E começa assim o texto, a excelência da sabedoria, no meu aqui. Não clama porventura sabedoria?
e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Lá no cimo das montanhas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca junto às portas, à entrada da cidade. À entrada das portas está gritando: vós, homens, a vós, outros homens, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens, a humanidade. Entendei, ó simples, as pessoas simples, a prudência, e vós nécios, não é? A sabedoria. Então, aqui vem esse convite para buscar, e ela faz, a primeira coisa que a sabedoria faz aqui, ela grita, ela fala, ela chama para indicar, para mostrar qual é a verdadeira riqueza. É buscá-lo. Então aqui você pode inferir, vai ver aqui o verso 23, você vai ver que desde a eternidade e tal, isso é Jesus, é a sabedoria. Aqui, não é? A partir do verso 6, ouve, pois falarei coisas excelentes. Podem confiar nas minhas palavras, né? A sabedoria diz assim, pode confiar nas minhas palavras. Eu vou falar coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, a palavra de Deus. Então, a sabedoria convida você para a verdadeira riqueza. E essa verdadeira riqueza está na palavra de Deus. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. E é aí que nós encontramos a verdadeira riqueza na palavra de Deus. Não há nelas coisa torta, são retas, são justas. Esse, então, é o convite. Pode confiar nas minhas palavras. Deus está dizendo, meu filho, para você, para mim, minha filha, pode confiar nas minhas palavras. Aliás, a confiança, ela é desencadeada depois do conhecimento. Se você se permitir conhecer a Deus, você vai confiar nele. É um passo, você vai escolher, né? Mas você pode permitir-se confiar nele. Sabe qual é o próximo passo? Confia, conhece, confia, se entrega. Aí você vai conhecer a verdadeira riqueza. Pode confiar nas minhas palavras? Podem receber a verdadeira riqueza. Qual é a verdadeira riqueza? Aceitai o meu ensino, verso 10. E não a prata. Então a prata não é a verdadeira riqueza? Ter não é o suficiente? Não, ter não é o suficiente. Ser é o suficiente. Há pessoas que são tão pobres, que elas só têm dinheiro. Só têm bens. Isso é pobreza. Mas a verdadeira riqueza é aceitar o ensino, a palavra. E não a prata, e o conhecimento antes que o ouro escolhido, o melhor ouro que possa existir, porque melhor é a sabedoria do que joias. E tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. A quem? A sabedoria. Porque não tem preço a sabedoria, não tem preço. Ser sábio é melhor do que ser rico. Não é? Se você é rico e sábio, tá bem. Mas a sabedoria é muito mais preferível. A sabedoria, verso 12, habito com a prudência, equilíbrio, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, soberba, arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Meu é o conselho, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Não é? Por meu intermédio os reis reinam, os príncipes decretam justiça, os governantes, príncipes, nobres. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Então, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. A riqueza você pode ter hoje e perder tudo amanhã, mas sabedoria não. É um bem durável. Melhor é o meu fruto do que ouro. Essa é a verdadeira riqueza.
a verdadeira riqueza. Para dotar de bens, verso 21, os que me amam e lhes encher os tesouros da sabedoria. Você está percebendo? O maior valor aqui desse texto é a palavra de Deus. Se você tem a Cristo, você tem tudo. Nós lemos ali Paulo, né, ontem, hoje, falando do que é lucro, falando do que é perda, né, falando do que é perfeição. Eu quero só ser aquilo que Jesus fez para mim. É isso que eu quero ser. Não é? E aqui vem a eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Então, podem ver as minhas obras. Aqui você pode confiar em minhas palavras, pode receber a verdadeira riqueza e pode ver as minhas obras, desde o início. E esse verso aqui, o 23, é fundamental. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Isso é Jesus. Sabedoria é Deus, é a divindade, é a palavra da divindade, é a vida de Cristo para me salvar. Daí ele começa, né? Antes do começo da terra, antes de haver abismo eu nasci, antes que ainda havia fontes, antes dos montes, antes de haver outeiros, tem um monte de antes aqui. Ainda ele não tinha feito a terra, nem sequer o princípio do pó. Quando ele preparava os céus, eu estava ali. Quando traçava o horizonte, eu também. Quando firmava as nuvens, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o limite, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. É Jesus falando. Eu era o seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Isso é Cristo. Cristo que não foi criado por Deus. Aqui não abre esse pensamento de que, bom, então Jesus foi criado por Deus, estava lá, ajudou ele a criar, etc. Mas é o mais antigo das criaturas. Não, nós acreditamos que a Bíblia toda, como um conjunto, fala que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que são as maneiras como que a divindade se relaciona conosco, sempre existiu. Sempre existiu. Não é? E aí vai, devem tomar uma decisão. Agora, filho, fala que a sabedoria sempre esteve com Deus e tal. Agora, pois, filho, ouvi-me, pois felizes serão os que guardam os meus caminhos. Sabedoria. Ouvi o ensino. Feliz o homem que dá ouvidos, porque o que acha a vida. Que me acha, né? Sabedoria. Que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Você ama a vida ou ama a morte? Você ama a riqueza física ou a riqueza espiritual? A riqueza do conhecimento, da inteligência e a sabedoria que coloca tudo no seu devido lugar. Quem é a sabedoria? Sabedoria é a divindade, a palavra da divindade, a relação da divindade para conosco. Isso é maravilhoso. É um capítulo lindíssimo. Vai continuar mais um capítulo sobre a sabedoria amanhã. É o capítulo 9. Mas eu queria orar com você ainda. Senhor Deus, nós pedimos que possamos ouvir a Tua palavra. Nós queremos fazer dela o nosso moto, nossa base, que o nosso conhecimento todo esteja baseado naquilo que o Senhor nos ensina, pelo exemplo, pela palavra, pelas ações, e queremos ser Jesus para as pessoas. Ajuda-nos a entendermos cada passo, cada momento, nessa experiência cristã e nessa caminhada para a eternidade, para o Teu reino. Abençoe as pessoas que nos veem, nos ouvem agora, se passam alguma dificuldade. Oramos por todos os pedidos lá no YouTube, que o Senhor possa dar a cada um a sua necessidade, para suprir a sua necessidade, em nome de Jesus, amém. Muito bem, o programa segue, eu fico por aqui amanhã, capítulo 9, um grande abraço. Zygmunt Bauman é autor de um interessante livro intitulado
Vida para o Consumo. Nesta obra, o autor apresenta o que ela chama de sociedade de consumo, o qual é consequência dos avanços de produção do sistema capitalista que se intensificaram ao longo do século XX, colocando a busca desenfreada para comprar cada vez mais como a principal atividade humana. Porém, o endeusamento do consumo trouxe diversas consequências. Segundo Bauman, a sociedade de consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação de seus membros, e assim, em seus próprios termos, a infidelidade deles. Perceba que o que Bauman destaca é que o problema não é consumir, mas o desejo insaciável de continuar consumindo. Ou seja, na sociedade capitalista as pessoas sempre querem mais, porque nunca estão satisfeitas com o que têm. E assim muitas pessoas se preocupam em ter, poucos se preocupam em ser. Mas a questão é que quando nossa felicidade está baseada no que temos, é fácil perdê-la. Quando está baseada no que somos, ainda que nos falte, somos menos afetados. O capítulo 8 do livro de Provérbios nos lembra da importância de ser. Nesta seção, o sábio fala da importância da sabedoria em relação às posses materiais. O verso 11 declara: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Para a Bíblia, ser sábio é o maior tesouro que alguém pode acumular nesta vida. Afinal, o caráter é o único bem cultivado neste mundo que levaremos para a eternidade. Ou seja, o que temos de bens materiais ficarão para o fogo, e o que somos como indivíduos é o que levaremos. Refletindo sobre a diferença entre a reputação baseada no que temos e o caráter que possuímos, o teólogo William Hassan Davis compôs o seguinte poema intitulado Reputação e Caráter. Ouça. As circunstâncias em que você vive determinam sua reputação. A verdade em que você acredita determina seu caráter. A reputação é o que se supõe que você seja. O caráter é o que você é. A reputação é a fotografia. O caráter é o rosto. A reputação vem sobre você de fora. O caráter cresce de dentro. A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova. O caráter é o que você tem quando vai embora. A sua reputação é conhecida em uma hora. O seu caráter não aparece em um ano. A reputação é feita em um momento. O caráter é construído em uma vida. A reputação cresce como um cogumelo. O caráter cresce como um carvalho. Uma única notícia de jornal dá a sua reputação. Uma vida de trabalho dá o seu caráter. A reputação fará você rico ou fará você pobre. O caráter fará você feliz ou fará você miserável. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante do trono de Deus.